Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 10 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 20 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 30 segundos. Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023. E vamos ao destaque do dia. Presidente Lula se reúne com governadores em Brasília. Na pauta, obras prioritárias, recomposição de perdas com reduções de impostos e um conselho permanente de diálogo entre governo e estados. Cada governador, cada governadora tem uma obra na cabeça e nós queremos compartilhar com vocês a possibilidade de repartir o sacrifício de fazer uma obra dessa. E também na Voz do Brasil de hoje. Interventor federal entrega relatório sobre falhas na segurança de Brasília no dia dos atentados aos três poderes. E ainda, aqui no estúdio da Voz do Brasil, uma entrevista ao vivo com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Vamos saber mais sobre o que vem sendo feito pelos Yanomami em Roraima e a situação de outras comunidades indígenas pelo país. Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. A crise humanitária entre os Yanomami em Roraima e as ações do governo, a definição de políticas públicas para a população indígena. Para falar desses temas, conversamos aqui no estúdio da Voz do Brasil com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Boa noite, ministra. Olá, boa noite, Nazi, boa noite, Mari. Obrigada aqui pela oportunidade. Ministra, vamos começar então. Muito tem se falado sobre a grave crise humanitária e de saúde enfrentada pelo povo Yanomami em Roraima. Hoje, há outras etnias e comunidades indígenas em risco de passar pelos mesmos problemas tão graves assim? Olha, nós tivemos aí 6 anos de muita ausência do poder público de assistência de saúde nos territórios indígenas. Yanomami é uma pontinha do iceberg, né, e diante de tantos casos que estão ainda invisibilizados. Tem a situação dos Guarani Kaiowá, que também não é novidade, né, por muito tempo já teve aí muito em evidência e depois, né, desapareceu, mas o fato de desaparecer não quer dizer que o problema acabou. Temos recebido esses dias já a demanda dos Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul, né, que ali é uma situação permanente de conflito, né, na luta pelo território, e na luta pela sobrevivência, né? Ali é palco de violência permanente. E eles têm. Eles vivem em áreas de retomadas e com isso dificulta a produção dos alimentos. E nesses 4 anos do governo Bolsonaro foi proibido a entrega de cestas básicas, até da própria FUNAI para eles, porque foi proibido a entrega de cesta básica para indígenas que estão em territórios ainda não demarcados. Imagina, a União não demarca, Bolsonaro proibiu até, né, paralisou a demarcação e ainda não atende, né, as necessidades básicas. Tem a situação do povo Pataxó, agora que teve esse último caso de 2 assassinatos ali, né, numa área também de retomada. É uma terra indígena que aguarda a portaria declaratória ainda do governo federal. Agora vai estar sob a minha responsabilidade no Ministério dos Povos Indígenas, que também estão demandando uma necessidade de alimentos, né, e de atendimento mais de saúde. Então nós temos uma situação também no Maranhão, o povo Guajajara, os Avá Guarani lá no Paraná, que também tem procurado a gente, né, ali para dar uma atenção especial, também são áreas de retomada. Então tem ainda 7 terras que
Tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal para retirar invasores, Araribóia no Maranhão, Uruê-Uauau lá em Rondônia, e também o povo caripuna, território caripuna, né, lá em Rondônia, Munduruku no Pará, o próprio Yanomami, que já estava, né, nessa decisão também. E todas essas áreas estão com uma situação grave de invasão, né, de madeireiro ou de garimpeiro, e com isso uma insegurança geral, né, de saúde e de insegurança alimentar. Ministra, no caso dos Yanomami, várias autoridades e lideranças locais falam que a retirada dos garimpos ilegais da região é fundamental para resolver o problema. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre como as invasões dos garimpeiros se relacionam com esse tipo de crise humanitária que os indígenas vivem. Isso se dá em muitas esferas, né? Ambiental, social. O que acontece que essa interação provoca esse tipo de crise? Então, o território Yanomami, né, tem ali cerca de 30 mil pessoas, 30 mil indígenas do povo Yanomami. Alguns já aldeados, outros que ainda não tem nenhum contato, né, que é o que a gente chama de povo isolado. Então, o território Yanomami tem a presença também desses povos, né, que estão em isolamento voluntário. Se são 30 mil Yanomamis, né, 30 mil indígenas e 20 mil garimpeiros, imagina, né? Tá ali muito equilibrada a quantidade de pessoas. Então, isso traz uma insegurança muito grande, né? A criminalidade, o aumento de doenças, a prostituição até, abuso, né? Estupro e a violência, porque no ano passado houve, acho que 2022, 2021, houve casos, né, denúncias de madeireiros que entrou em aldeias atirando com metralhadoras. Houve aquela denúncia de 2 crianças que foram sugadas pelas dragas do garimpo ilegal, né? Esse ano eu fiz um sobrevoo na terra indígena Yanomami, né, junto com o Greenpeace, junto com o Fantástico até, para confirmar a construção de uma estrada clandestina dentro do território Yanomami. Agora vocês imaginam como que se constrói 150 quilômetros de estrada dentro de um território onde, né, é proibido. Então, não dá, né? Isso aí tem conivência para poder fazer essa construção. Então, o garimpo contamina a água, o garimpo impede os indígenas de circularem no território para buscar alimentos que vêm da natureza, que já estão escassos por conta do desmatamento, né? E traz insegurança para eles produzirem seu próprio alimento, porque está ali o território tomado por invasores, né? Então, a relação do garimpo é em todos os âmbitos, né? De fato. É ambiental, porque diminui o que eles comem. É a contaminação da água, porque além da água estar contaminada, o peixe que eles pescariam para comer também está contaminado, né? E esse aumento mesmo de todo quanto é tipo de violência, né? Ministra, na última semana, o advogado-geral da União, Jorge Messias, esteve aqui com a gente na Voz do Brasil e mencionou que vai atuar com a senhora para a desocupação de terras indígenas no país. Além dos Yanomami, quais outros territórios preocupam e devem ser aí prioritários nessas ações? Olha, nós temos uma situação grave no Vale do Javari, né? O Vale do Javari foi palco também de notícia mundial com o assassinato brutal de Dom Felipe de Bruno Pereira, né, ano passado. E esse assassinato não acabou com o problema ali, pelo contrário, os indígenas continuam sendo perseguidos, ameaçados, né? Nas 2 últimas semanas aí foi encontrada uma bomba dentro da casa de um servidor da FUNAI. A Polícia Federal foi chamada e conseguiram retirar, né, desarmar essa bomba ali. Então, o Vale do Javari é uma prioridade também, né, para que haja proteção territorial aos indígenas aldeados e também aos indígenas que vivem ainda isolados, porque ali é uma região onde tem a maior presença de povos isolados. Então é importante proteger a área ali onde eles estão, né? E aí ali a invasão de madeireiro, a invasão de garimpeiro, de pescadores, né? Então tem ali exploração ilegal dos vários tipos. O território Munduruku, né, que também é a situação grave de garimpo ilegal, e já tem um estudo que mostra ali que mais de 70% dos indígenas do Munduruku tem também contaminação de mercúrio, né? E esse caso
caso Pataxó, lá no extremo sul da Bahia, né, que é uma área que aguarda essa portaria declaratória, e aí com essa afirmação do presidente Lula de que vai retomar a demarcação de terras indígenas, que vai avançar com esses processos, então já gera aí, né, uma certa turbulência e animosidade de quem é contra a demarcação, e aí com isso já eles tentam, né, formas de intimidar a própria atuação do governo federal, né, no sentido de querer evitar que esses processos continuem. Ministra, a gente tem um último minutinho antes de encerrar, infelizmente. Eu queria que a senhora falasse, então, no longo prazo, como que se faz para evitar justamente que esses poceiros, garimpeiros, fazendeiros ilegais retornem depois de serem retirados. Uhum. Então, essa ação é uma ação, assim, muito importante, forte, é a volta, né, assim, a retomada da presença do Estado no território, e é preciso que seja de fato um trabalho articulado com vários ministérios, né? E aí para isso se instalou uma comissão de enfrentamento que vai começar na segunda-feira, né? E aí a ideia é que o Ministério da Defesa permaneça ali com essa presença, né, da fiscalização, juntamente com o Ministério da Justiça, a Polícia Federal ali, né, e a Defesa garantindo a estrutura das aeronaves para o monitoramento. Então não é só um serviço, um trabalho pontual, né? Ele tem que ser de forma continuada. Tá certo. Conversamos então com Sônia Guajajara, que é a ministra dos Povos Indígenas. Ministra, muito obrigado pela entrevista aqui à Voz do Brasil. Muito obrigada. O presidente Lula se reuniu nesta sexta-feira com governadores de todos os 26 estados e do Distrito Federal no Palácio do Planalto. No encontro foi anunciada a definição de um plano de investimentos para a retomada de obras paradas. E também a criação de conselho que vai discutir assuntos prioritários para o desenvolvimento do país. Após a reunião de governadores com o presidente Lula, foi anunciado um plano de investimentos para a retomada de obras paralisadas. Os governadores têm até o dia 10 de fevereiro para entregar as prioridades. E a partir de 13 de fevereiro, serão feitas reuniões entre os estados e o governo federal. Foi o que disse o ministro das Relações Institucionais,